Glória a Deus, glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui na casa de Deus. Graças ao Senhor por mais essa grande oportunidade. E embora em nome de Jesus aproveitar essa oportunidade e adorar o Senhor. Glorificar a Deus, louvar o Senhor e reabastecer a nossa vida espiritual, a nossa fé, certo? Em nome de Jesus. Bora cantar um hino, o hino de número 141, em nome de Jesus. Hoje nós vamos meditar no assunto da escola bíblica dominical, falando sobre a Bíblia como um guia para a nossa vida, como uma bússola, como uma direção. Louvado seja Deus. E o hino sugerido pelo irmão foi esse aqui. Então, bora cantar em nome de Jesus. E enquanto nós estiver cantando, enquanto nós estiver louvando, você que trouxe o dízimo oferta para devolver na casa de Deus, certo? Claro, com o coração aberto. Nada com o coração fechado, certo? E então, bora cantar em nome de Jesus. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Glória a Deus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Aleluia. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Aleluia. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Aleluia. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Aleluia. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Aleluia. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz,
rege-me em tudo, meu Jesus. Glória a Deus. Engrandecido ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós vamos meditar no assunto da escola bíblica dominical. Claro, a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. A lição de domingo, então não passou o assunto dessa lição, né, devido à Santa Ceia e tal. Então vamos meditar. A Bíblia como um guia para a vida. Fica de pé em nome de Jesus. O textual nos diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. A verdade prática diz assim: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçada nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. A leitura bíblica, louvado seja, está no livro do Salmo, Salmo 119, abra a sua Bíblia em nome de Jesus, do versículo 97 ao 105. Salmo 119, do versículo 97 ao 105. Glória a Deus. Salmo 119, do versículo 97 ao 105. Glória a Deus. Que nos diz assim a palavra de Deus: ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém. Curva a sua cabeça para orarmos a Deus, para agradecermos a Deus pela palavra lida. Querido Deus, em nome de Jesus oramos ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela palavra que acabamos de ler. E te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui diante da tua palavra, para mais uma vez, ó Deus, sermos ensinados pelas Escrituras, sermos ensinados pelo Senhor, para servir melhor o Senhor, Pai. Toma a primazia da nossa reunião, através do teu Espírito Santo, Deus, e fala conosco, Pai, segundo a tua vontade. E em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Deus. E amém. Irmãos, quero apresentar a nossa irmã Micaela, que está conosco. Cadê a irmã Micaela? Levante, ela está ali. Deus te abençoe em nome de Jesus. E o que nós temos a dizer à irmã: seja bem-vinda em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos meditar nas Escrituras Sagradas. Servir a Deus é difícil. Andar com Jesus é difícil. Caminhar para a igreja é difícil. Obedecer à igreja é difícil. Tudo é difícil. Mas quem tem aquela noção do que é obedecer a Deus, o que a minha obediência à palavra de Deus pode me trazer, aí daqui a pouco eu volto atrás e digo que servir a Jesus é fácil. Porque é lucrativo. É lucrativo. Então, bora meditar na palavra de Deus. Bora meditar na lição. A introdução diz assim:
Nessa lição temos como propósito mostrar que a Bíblia é um verdadeiro guia para a nossa vida. Quem põe em prática seus ensinamentos será considerado um verdadeiro sábio. A Bíblia é um livro divino que nos ensina a sabedoria de todas as áreas da vida. Neste livro está presente o que precisamos para viver de maneira que glorifique a Deus e que os nossos alunos permitam que a Bíblia seja o guia da vida dele. Muita gente não consegue, não aceita a Bíblia como regra de fé e prática, não aceita a Bíblia como guia. Tem até um negócio que muitos falam, ficou crente, agora tu vai ser dominado pelo pastor. O pastor vai botar o cabresto, o pastor vai botar uma rédea, o pastor vai dominar, o pastor vai escravizar. E quando eu me converti, eu estava indo para a igreja uns 8, 15 dias, e um amigo meu, Agnovan, para aí, eu disse, sim. Rapaz, tu ficou crente? Fiquei. Rapaz, tu é doido? Eu disse, não. Quer dizer que agora vai deixar o pastor mandar em você? Porque diz que quando fica crente, o pastor manda, o pastor domina. E eu deixei ele falar, ele falou, daqui a pouco eu disse, olha meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. O ser humano, ele é escravo de alguma coisa. Me diz aí quem é que não é escravo, quem é que não é servo de alguma coisa. E deixa eu te dizer um negócio. Se o pastor usar a Bíblia Sagrada como rédea, como cabresto, ele pode ter certeza que ele vai me escravizar, que ele vai me dominar, que ele vai botar o cabresto e vai me puxar para onde ele quiser, mas com a Bíblia. Se ele chegar no altar da igreja, no púlpito da igreja, e ensinar meus irmãos, a Bíblia diz que nós devemos andar aqui pela direita. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ele pode ter certeza que eu vou obedecer. Vou andar pela direita. Agora eu te pergunto, se uma pessoa sujeita a Bíblia, se a pessoa recebe a Bíblia como rédea, como cabresto, como guia, e a pessoa seguir a Bíblia até o fim da sua vida, e morrer seguindo a Bíblia, qual o fim dessa pessoa? Para onde vai essa alma? Ele diz, se conseguir, claro que vai para o céu. Eu disse, então por que quando você me parou aqui, você não disse isso para mim? Ó, Agnovan, tu está na igreja, certo? E se o pastor pregar uma mensagem da Bíblia Sagrada, tu procura obedecer. Por que você não falou isso? Agora deixa eu te falar um negócio, eu sou escravo da Bíblia. Escravo, irmãos, quer dizer servo. Quer dizer servo. Escravo não é aquele povo que, sim, eles eram escravos do rei, sofriam. Mas a palavra escravo significa servo. Eu disse, agora você é escravo de uma coisa. Ele, de quê? Do baralho. Tu é viciado em jogo de azar. E quantas vezes tu veio para a feira? Com boca-pio, com dinheiro, para fazer a feira e levar o pão, o alimento para teus filhos. E tu entrou numa mesa de baralho e perdeu tudo. Tu fez isso é porque tu não gosta de teus filhos? Não. Tu fez isso por quê? Porque eu sou escravo. Quando eu passei aqui, vi o senhor arriscar aqui umas 2 paradas. E depois tu deixou teus filhos passar a semana sem comer um pedaço de carne. Foi. E você fez isso por quê? Não é porque você é escravo do baralho? Aí ele disse, é verdade. Eu disse, então o ser humano, querendo ou não, ele é escravo de alguma coisa. Um é escravo da mentira, outro é escravo da prostituição, outro é escravo do adultério, outro é escravo do roubo, outro é escravo da droga, outro é escravo da cachaça, outro é escravo de outra coisa ali. Mas todo mundo é servo de alguma coisa. Agora eu falei para ele, decidi ser escravo, ser servo da palavra de Deus. Seguir o que a Bíblia ensina. Eu quero a Bíblia Sagrada como guia, como bússola. E até aqui vai fazer 29 anos que eu mais Gilvinho aceitamos Jesus. E até aqui
Jesus tem nos abençoado grandemente. Não tenho de que reclamar, certo? Não me arrependo de ter aceitado Jesus, quer dizer, de ter aceitado a Bíblia como regra de fé e prática. E embora para frente. Apresentação da Bíblia, objetivo da lição: enfatizar que o crente deve alicerçar a sua vida na Bíblia. Esclarecer que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Mostrar que o salvo em Cristo deve viver com sabedoria e prudência. Aonde que nós adquirimos todos esses esclarecimentos, esses ensinamentos? Você vê muitas pessoas cultas, pessoas inteligentes dentro do secularismo, mas daqui a pouco ele prostra diante de uma barata, ele prostra diante de uma vaca, ele prostra diante do sol. Ele tem estas coisas como Deus. Uma coisa tão fácil de entender, que a barata não é Deus, que a vaca não é Deus, que o sol não é Deus, que uma imagem de escultura não é Deus. Mas por falta de conhecimento da palavra de Deus, prostra diante de outras coisas. A Bíblia ensina claramente, Deus dizendo lá em Isaías: a minha honra, a minha glória, o meu louvor, eu não darei a outro nome, nem as imagens de escultura. E muitos estão adorando as imagens de escultura, achando que estão fazendo certo. Não é porque são ruins, não. Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Então a Bíblia Sagrada me dá entendimento, me dá conhecimento para eu saber desviar do mal, me apegar ao bem. Então isso é um privilégio, é uma honra a pessoa receber esse entendimento de Deus. E o verdadeiro cristão, ele deve alicerçar a sua vida na palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser um raio-x. Qualquer coisa você tem que jogar dentro da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai dizer para onde você deve seguir, se para a direita, se para a esquerda. Aí você vai ser bem sucedido na vida. A motivação, a sabedoria é a prudência. E a prudência são virtudes que resultam do próprio resoluto de viver os ensinamentos da Bíblia. Quem as leva a sério e as põe em prática se torna mais sábio e prudente na maneira de viver. Observe que os crentes que vivem a palavra de Deus, que seguem a palavra de Deus, que têm a palavra de Deus como guia, esses crentes são sábios. Eles sabem se desviar do que não presta e apegar o bem. Isso é um entendimento da Bíblia, é um ensinamento da Bíblia. Sugestões de método. Escolha um trecho do livro de Provérbios e mostre a temporalidade da sabedoria ali presente no texto. As opções de texto bíblico de sabedoria são abundantes. Explique que o livro de Provérbios foi escrito com o propósito de fazer dos leitores pessoas mais sábias. De onde o escritor de Provérbios tirou tanta sabedoria? Inspirado por Deus, e é um livro que nos ensina a sermos sábios. Lembra lá quando o escritor disse assim: olha, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e ser sábio. Se a pessoa observar o trabalho da formiga, ele vai ver que ele tem que ser trabalhador. Ele vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e ser sábio. A formiga, ela corta a folha, armazena, para nos dias, nos tempos que não puder cortar a folha, ter o alimento. O preguiçoso,
ele sabe que amanhã vai faltar comida em casa, só tem comida para hoje, mas ele não tem coragem de trabalhar. Por isso que aí Provérbios ensina, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, você sabe, vê lá suas obras. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então você observe bem aí, bendito é o nome do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada é um alicerce. Você vê que a Bíblia Sagrada é um alicerce tremendo para a vida da pessoa. Como eu acabei de dizer, para quem aceitou Jesus de verdade e para quem tem noção. Porque quem aceitou Jesus sem noção, quem aceitou Jesus sem uma plena convicção, esse aí tanto faz, subir como descer. Mas aquele que aceitou Jesus de coração, ele sabe que a palavra de Deus, ela é um alicerce. Que se ele ler a palavra, se ele estudar as escrituras, e ele colocar em prática, ele sabe que aquilo ali é um alicerce, é uma base, é uma fundação que vai segurar a sua casa. 2 rapazes lá nos Estados Unidos estudaram junto, concluíram faculdade junto, e um disse assim: eu vou para a igreja, eu vou seguir Deus, seguir a Bíblia Sagrada. Quero casar com uma pessoa da igreja, construir minha família no caminho de Deus. O outro disse: tu é louco, bora zoar, bora. Tudo bem, faz o que você achar que deve fazer. E um seguiu a igreja, casou na igreja, construiu sua família na igreja. O outro casou, foi zoar, foi beber, bebida alcoólica e tal. Muito tempo depois, muitos anos, fizeram uma pesquisa. Viram lá que na família daquele que decidiu seguir a Bíblia Sagrada, obedecer a Bíblia Sagrada, pessoas de bom caráter, pessoas de Deus, são pessoas que só somavam para a sociedade, vice-governador, deputado, juízes, pastores, um povo abençoado, a família na igreja. A família daquele que não quis servir a Deus, prostituta, drogados, assassinos, alcoólatras, tal. O que levou Deus a abençoar a família daquele que foi para a igreja? É porque Deus, ele é adulador? É porque Deus ajudou mais um do que o outro? Não. É porque o que o homem planta, ele colhe. Um decidiu seguir a Deus, o outro decidiu seguir o pecado. Por isso, o que decidiu seguir a Deus, seguir a palavra do Senhor, foi bem sucedido na vida, a família. Então, às vezes você vê pessoas que ele não quer aceitar a palavra de Deus como regra de fé e prática, não quer aceitar a palavra de Deus como guia, e aí a frustração é certa, o fracasso é certo, não tem como evitar, porque não é que Deus é adulador, Deus nos deu o livre-arbítrio, a vontade própria de escolhermos, decidirmos. E as nossas escolhas nos definem. As nossas escolhas nos definem. Então a minha escolha me define. Eu tomei uma decisão, escolhi X coisa para a minha vida, é aquilo que eu vou colher um dia.
A palavra de Deus é luz. A palavra de Deus, ela clareia as coisas para nós. Um dia uma pessoa perguntou para mim: por que vocês vê tanto? Por que vocês percebem tanto as coisas que agradam a Deus e as coisas que não agradam? Me explica isso. Aí eu fui explicar para ele. É porque a palavra de Deus é luz. E quem segue a palavra de Deus está na luz, vê tudo. Agora, quem não está seguindo a palavra de Deus, infelizmente não tem luz no seu caminho. Aí por isso que não vê nada. Quem está no escuro não percebe, não vê nada. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra de Deus, ela é imutável. Ninguém pode mudar a palavra de Deus. Muitos já tentaram igualar a palavra de Deus a outros livros ou vice-versa. Muitos já tentaram, certo? Já disseram que o livro de A de B é mais importante do que a palavra de Deus, mas até hoje nunca conseguiram. E não vai conseguir também. Não vai conseguir mudar a palavra de Deus, porque quando alguém lê um livro, outro livro qualquer, um livro comum, é uma coisa. Quando ele lê a palavra de Deus, ele recebe uma unção de Deus na vida dele, que a palavra de Deus é diferente, ela diferencia. Então, por isso a palavra de Deus é imutável. Bendito é o nome de Jesus. Agora eu preciso entender, eu preciso sujeitar a palavra de Deus. Entende isso? A palavra de Deus é guia para a minha vida quando eu quero ser servo e ser liderado pela palavra de Deus. Quando um avião está no ar, ele tem que seguir a torre de controle. Se ele sair da direção, se ele perder a direção, se ele não obedecer, se o piloto não obedecer todos os comandos, ele vai se desgarrar e vai morrer. Então a palavra de Deus é para a gente seguir, é para a gente ter ela como um guia, como uma bússola na nossa vida. Não, para onde a palavra de Deus mandar, para onde a palavra de Deus me ensinar, eu vou seguir. E aquele que consegue seguir a palavra de Deus, sujeitar a palavra de Deus, ter a palavra de Deus como guia, louvado seja Deus, ele é sábio. A Bíblia nos torna pessoas sábias. Você já prestou atenção o quanto o crente é sábio? O quanto o crente é inteligente? Quem sabe você diz, eu sou um inútil. Quem sabe você diz, eu sou um semi-analfabeto, eu sou não sei o quê. Mas aos pouquinhos, você foi conhecendo a palavra de Deus. E hoje, você tem a melhor sabedoria, a maior sabedoria que a pessoa possa ter. Nós somos tão sábios que nós fazemos parte de dois mundos. Nós fazemos parte do mundo secular e fazemos parte do mundo espiritual.
Você acha que é fácil? Seguir o mundo físico não é fácil. Acha que é fácil seguir o mundo espiritual? Não é fácil. Mas quando a pessoa, ele aceita a Bíblia Sagrada como guia, ele se torna uma pessoa sábia. No ano de 1997, mês de outubro, nós participamos de um congresso mundial das Assembleias de Deus, lá no Campo de Marte, lá em São Paulo. E ao lado ficava o antigo Carandiru, aquele presídio onde houve aquele massacre lá, morreu muita gente. E de cá do Campo de Marte, mais de 1 milhão de pessoas ali reunidas. E o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, estava lá. E quando ele pegou o microfone, ele disse: vocês é um povo sábio. Vocês é um povo inteligente. E lá no Carandiru, aquele povo, aqueles presos com as mãos, batendo as mãos, e dizendo assim: está cheio, lotado. Uma célula que é para 3, 4, está lá 15, 20. Aí ele disse: sabe por que aquele povo está ali? Porque eles não aceitaram. Olha, o homem não crente e com essa visão. Porque eles não aceitaram a palavra de Deus como guia. Porque, e o pessoal lá ouvindo tudo. Um som muito pesado, um som grande. Se eles tivessem aceitado a palavra de Deus como guia, eles não estavam ali. E muitos de vocês, se não tivesse aceitado a palavra de Deus como guia, poderia estar ali também. Então, quando a pessoa aceita a palavra de Deus como guia, ele se torna uma pessoa sábia. Uma pessoa sábia. Ele tem noção. Ele passa a ter visão. O que vale a pena para a vida dele e o que não vale. Porque a palavra de Deus nos dá esse entendimento, essa sabedoria. A palavra de Deus é uma fonte de sabedoria. A palavra de Deus é uma fonte de sabedoria. A palavra de Deus tem ensinamento para tudo, para todas as coisas. Tudo o que você quiser, qualquer resposta que você quiser, para qualquer coisa, está dentro da palavra de Deus. Então a palavra de Deus é uma fonte de sabedoria. Então aquele que aceita a palavra de Deus como guia, ele se torna sábio e ele vai adquirindo sabedoria para viver melhor neste mundo e para se dar bem, para chegar ao sucesso. Se eu tiver sabedoria da palavra de Deus, se você tiver sabedoria da palavra do Senhor, a gente tem noção do que vale a pena para a nossa vida ou não. Eu estava com uns 26 anos de idade e eu disse: eu já tenho 2 filhos e eu preciso ir para a igreja. E eu e minha esposa, nós conversamos, fomos para a igreja. E temos certeza que já abençoamos os nossos filhos, já abençoamos a nossa casa e queremos continuar abençoando. Porque quando uma família, quando os pais tomam uma decisão
de seguir a palavra de Deus, de aceitar a palavra de Deus como guia, essa família está adquirindo sabedoria. Não, mas os crentes são pobres. E onde é que você já viu dizer que riqueza é sinal de sabedoria? Sabedoria é saber desviar do mal. A maioria das pessoas que têm dinheiro, que conseguiram ficar ricas, se afastaram de Deus. Não estou aqui descartando uma riqueza. Então, se Deus lhe der uma riqueza, pastor, o senhor não quer? Eu quero. Mas toda vez que vou orar a Deus, Senhor, se o senhor vê que um dinheirinho a mais vai me afastar do senhor, me deixa do jeito que eu estou. Se o senhor vê que o senhor é onisciente, se o senhor vê que isso vai me levar a afastar do senhor, me deixa assim mesmo. Que eu já vi muitos crentes, quando estava lá passando fome, estava lá glorificando a Deus, estava lá exaltando a Deus. Quando Deus abençoou, jogaram os pés, afastaram do Senhor. Eu já vi muito isso dentro de igreja. Esses são os verdadeiros ingratos. Por que não dizer miseráveis? Eu digo isso porque eu tenho um amigo. Na época ele tinha 4 filhos, hoje tem mais. E ele só tinha uma motinha e aí não dava para levar todo mundo para a igreja. Chamei uns irmãos, disse, bora fazer uma campanha de oração para Deus dar um carro para o irmão? Vambora. E Deus deu um carro para ele, um Corcel 2. Depois que Deus deu esse carro para ele, aí agora o irmão já não ia mais na igreja como ia, como é antes. Irmão, não vai na igreja não, irmão, porque eu fiz uma viagem, eu tenho que lavar o carro, limpar, porque foi uma coisa que Deus me deu, a gente não pode deixar sujo, né, irmão? Irmão, o que foi? Não é porque eu fui consertar o carro, irmão, porque Deus, né, a gente tem que consertar, não pode deixar. E foi. Daqui a pouco começou a fazer umas viagens, e rodava para um canto e para outro. Irmão, você é obreiro, você está faltando. Não, meu irmão. Daqui a pouco, começou já falando mal da igreja, que é o mal de muitos quando querem afastar da igreja. Peca, apronta, envergonha a igreja, depois ainda fica chamando a igreja de sem amor, que não sei o quê. Sem amor é você que envergonhou a igreja. Se você tivesse amor, você não estava envergonhando a igreja. Você não estava matando a igreja de vergonha. Aí você faz parte da igreja, pisa na bola, pinta e borda. E todo mundo condenando a igreja porque generaliza tudo. A igreja passando vergonha com você. E quando a igreja entristece, você acha que a igreja é sem amor. Sem amor é você que matou a igreja de vergonha. Não é a igreja não é culpada não. Culpado é eu e você se pecarmos. Agora envergonha a igreja. Decepciona a igreja. Depois acha que a igreja ainda tem que estar, oh, irmão. Quem é que está triste que fica alegre? Quem tem que se humilhar é você que errou. É você que... Aí quando a gente vai ver que a Bíblia é uma verdadeira sabedoria, quando eu estou pregando para as pessoas amigas que ainda não é crente, sempre peço às pessoas para fazer uma pesquisa, uma análise. Tu pega 10 famílias crente,
Não é esses bagaços velho dentro de igreja, não. É crente. Porque tem uns crentes que é uns bagaços velho dentro da igreja, só dando trabalho. O tal do joio. Ô classinha ruim no mundo. A Bíblia diz que o joio é perdido. Que o joio não vai para o céu. É a Bíblia que diz, foi Jesus que disse. Viu? Quer brigar, briga com Jesus para tu ver. Quem é que é doido de brigar com Jesus? Pega 10 famílias crentes, mas família crente de verdade. E coloca aqui desse lado. Eu ensino isso para as pessoas que ainda não conhecem a Deus. E estou ensinando para você que está me assistindo aí na sua televisão, aí na sua casa. E pega 10 famílias que não é crente. E coloca aqui do outro lado. E faça uma pesquisa. Que você vai ver que essas famílias crentes adoecem menos, tem menos problema, menos miséria, dá menos trabalho ao Estado, dá menos trabalho às pessoas, dá menos trabalho aos vizinhos, dá menos trabalho à rua. Agora essas 10 famílias descrentes, não são todos, mas a maioria, morre mais, adoece mais, dá mais problema, é atribulado. Por quê, pastor? Porque não aceitam a palavra de Deus como guia. Porque quando eu aceito a palavra de Deus como guia, a palavra de Deus é uma fonte de sabedoria. Então essa fonte de sabedoria, dessa fonte de sabedoria, eu vou tirar sabedoria para mim poder saber administrar minha casa, meu casamento, minha família, para eu abençoar meus filhos, para eu abençoar minhas gerações. Aí quando chega lá na frente, a minha família está mais abençoada do que a família de outro que não quis sujeitar a palavra de Deus, não quis ter a palavra de Deus como guia. Como guia. Quando a gente aceita a palavra de Deus como guia, a gente tem temor, porque o temor é o princípio da sabedoria. A gente respeita a palavra de Deus. Você pode observar que um crente que tem visão, quando ele chega aqui na igreja, que a gente, alguém aqui, eu, outro que está, vamos ler a Bíblia, bora ler a Bíblia aqui em tal livro X, capítulo X, versículo X, e o irmão está chegando aqui na porta, ou lá na porta da frente, a porta aqui do lado, ou lá na porta da frente, você vê o irmão parar, curvar a cabeça e esperar a leitura da palavra de Deus terminar. Quando a gente termina de ler, diz amém, agora vamos orar. Aí a gente ora. Isso não é um medo do pastor, isso não é um medo da igreja, isso é o temor, é o respeito. E o respeito é o princípio da sabedoria. Então, quando eu temo a palavra de Deus, certo? Louvado seja Deus, aí eu tenho o princípio da sabedoria. Então, você vê aqui, uma menina, você tem quantos anos, Nicole? 10 anos. Até aqui, desde pequena na igreja. Cadê a irmã Andréa? Não está aí não? Meu Deus do céu, as filhas veio e a mãe não veio. Precisa amanhã nós ver o que foi que aconteceu. Mas irmã André, depois que tu nasceu foi que irmã André veio para a igreja, né, Nicole? Mas irmã André já deve ter 8, 10 anos de crente. E essa menina está na igreja. Agora imagina, se ela continuar na igreja, se ela continuar sujeitando a palavra de Deus, quando ela tiver 60 anos, 70 anos, se ela continuar tendo a palavra de Deus como guia, pode ter certeza
que ela abençoou a vida dela, abençoou a vida de marido, abençoou a vida de filhos, abençoou a vida de netos. Puxa aí, pessoas que os avós, bisavós, tiveram cuidado de servir a Deus, para ver se as pessoas dessa família, dessa geração, não tem aquela tendência para servir a Deus. Então eu preciso ter noção que eu tenho que ter a Bíblia Sagrada como guia, que eu tenho que temer, que eu tenho que respeitar a Bíblia Sagrada como guia. E eu conseguindo fazer isso, eu vou adquirir o princípio da sabedoria, para eu me dar bem nesta vida e abençoar as minhas gerações. Se eu e você tivermos esta noção, a gente vai sujeitar a palavra de Deus, a gente vai sujeitar as Escrituras Sagradas. Os benefícios da sabedoria. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos à sua volta. Essa afirmação significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor na sua vida. Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios. Dentre eles, acumula conhecimento, ganha almas, torna-se próspero e exerce domínio próprio. E em vista disso, somos advertidos a empregar esforços na busca da sabedoria. Bendito ao nome do Senhor. Então, olha aí os benefícios da sabedoria. Os benefícios da sabedoria nos tornam mais sábios do que todos lá. Então Salomão ensinou dizendo: vamos aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Para a gente, vamos aplicar, vamos pegar a Bíblia. Quem tem que mandar lá em casa não é eu. Quem tem que mandar lá em casa não é a mulher. Quem tem que mandar lá em casa é a palavra de Deus. Quem tem que mandar na sua família, quem tem que mandar na sua empresa, quem tem que mandar nisso e naquilo, é a palavra de Deus. Se a gente se esforça e segue a palavra de Deus, porque o ser humano é muito complicado. Cada um quer viver do seu jeito. E imagina uma igreja, cada um vivendo do seu jeito. Imagina uma igreja, cada um vivendo do seu jeito. Cada um com a mente diferente. Cada um interpretando a Bíblia do seu jeito e dizendo: é assim. Aonde vai parar? Então é preciso eu me sujeitar ao Espírito Santo de Deus e pedir orientação a Ele para eu entender a palavra de Deus. Mas eu preciso ler, eu preciso estudar. Porque eu ganho conhecimento, sabedoria. Um dia uma pessoa disse para mim: Agnovan, tu já viu o negócio? É interessante. Um padre fica num convento 12 anos, estudando muita coisa. Os crentes, fica crente hoje, quando é daqui 2 meses já está dizendo que o que o padre faz está errado, que não está certo. Me explica um negócio desse. Eu disse: ele estuda sem a direção do Espírito Santo. Ele estuda uma coisa baseada em tradições. Nós estudamos
baseados no Espírito Santo de Deus. Ele estuda baseado numa igreja, nos dogmas de uma igreja. Nós estudamos baseado na palavra de Deus. Por que vocês estão aqui me ouvindo? Por que vocês estão aqui comigo nesta noite? Porque eu estou ministrando a palavra de Deus. Porque eu estou falando da palavra do Senhor. E vocês vieram para ouvir a palavra de Deus, para receber o ensinamento da palavra de Deus. Eu disse para você ver como que é a pessoa que começa a estudar a Bíblia, começa a dedicar a leitura da palavra de Deus. Lá, eles ensinam que deve prostrar diante das imagens de escultura, que deve carregar as imagens de escultura pelas praças no andor. E nós, pouco tempo, nós descobrimos que isto é idolatria, que Deus não agrada disso. A palavra do Senhor está dizendo bem claro. A nossa Bíblia diz: maldito que faz uma imagem, maldito que adora. A Bíblia católica, a edições paulina, diz: desgraçado que faz uma imagem de escultura e desgraçado que adora. Então diz bem claro. Mas por que eles não entendem? Por que eles não entendem? Porque eles não focaram na palavra de Deus como guia. Por isso eles ficam voando. São pessoas boas, pessoas amigas, pessoas, você entendeu, que o que você precisar estão à disposição para ajudar, pessoas solidárias. Isso a gente não pode escurecer. Nós temos vários parceiros, você entendeu, que é católico, outros é maçom, outro é espírita, outro e tal. Não estou falando da pessoa, do amor que a pessoa tem no coração. Estou falando de uma ignorância bíblica, de uma ignorância espiritual. Estou me referindo a isso. Louvado seja Deus. Como é que a Bíblia diz, bendito ao nome do Senhor, que nós só temos um intercessor entre Deus e os homens? E aí eu pego outro nome e coloco como intercessor. Se a Bíblia está dizendo que só Jesus é o único intercessor, porque foi Ele que morreu por nós naquela cruz. E como é que eu coloco outro intercessor, outro mediador, se a Bíblia está dizendo que só há um mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo justo? E aí eu coloco outros mediadores, outros intercessores. É uma ignorância espiritual, é uma ignorância bíblica. Então por isso eu falei para essa pessoa, quando nós aceitamos Jesus, a gente, louvado seja Deus, dedicamos a vida à palavra de Deus e fizemos um pacto com a palavra do Senhor, que a palavra de Deus é guia para a nossa vida. É guia para a nossa vida. Para onde a palavra de Deus mandar a gente ir, nós vamos. A gente vai. E vai dar certo. Nós vamos chegar no céu. E que você que está me assistindo, você que está aqui, coloca a palavra de Deus no teu coração como um guia. Não fica sendo crente ao teu gosto, ao teu modo. Seja crente ao modo da palavra de Deus. Seja crente ao modo da palavra do Senhor. Não seja crente ao teu modo. Não seja crente do jeito que você acha que você vai ser. Seja um crente segundo a palavra de Deus. Tenha a palavra de Deus como guia para a tua vida. E aí tu vai ser bem sucedido na vida. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus possa continuar falando ao teu coração, ao meu coração. E que a gente continue sujeitando as Escrituras Sagradas. Louvado seja Deus como um guia. Como eu disse, não é fácil. Não é fácil não. Esse cabresto,
às vezes dói, faz calo. Essa rédea, às vezes corta, machuca. Você vê que um animal, quando não quer obedecer o adestrador, ele puxa para um lado, às vezes até sangra, quando ele não quer obedecer a rédea. E nós temos uma inclinação a não querer obedecer a ninguém. Nós temos uma inclinação a não querer obedecer a Deus. Precisamos orar todo dia. Deus, pode puxar a rédea. Se precisar, pode puxar, nem que corta. Mas puxa. Porque sei que para onde o Senhor puxar é para o meu bem. E eu quero chegar no céu. Então a palavra de Deus às vezes dói. A palavra de Deus às vezes machuca. Machuca quem não está aceitando, você entendeu? Mas quem está aceitando é normal. Aceita de bom grado, glorifica a Deus. Certo? Quem aceita a palavra de Deus como regra de fé e prática, sabe, não sofre tanto não. É para ir para a direita? Vambora. É para ir para a esquerda? Vambora. Acabou. Não tem problema não. Que Deus em Cristo te abençoe. E embora esforçarmos em nome de Jesus, para a gente sujeitar a palavra, para a gente ter a palavra como guia. Tu entendeu, né? Que se eu e você aceitarmos a palavra de Deus como guia, deixar a palavra de Deus guiar a gente vai ser abençoado, bem-sucedido e vamos chegar no céu. Deus te abençoe. Bora orar. Fica de pé em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus, certo? Pela família do vô da irmã Isabela ali no Mulungu dos Pires, que faleceu hoje, o senhor de idade. Orar para Deus confortar o coração, a família. E orar pelos irmãos que fizeram o teste do Covid e deu positivo. Vamos pedir a Deus que não seja grave, que todo mundo vença esse negócio em nome de Jesus. E vamos continuar no protocolo, na máscara, mantendo o distanciamento, essas coisas. Certo? Então não brinca não, que o negócio não acabou não. Então bora tomar os cuidados em nome de Jesus, certo? Porque o coronavírus continua matando. Quantos necessitam de oração? Eu e a minha casa também necessitamos. Ore por nós, viu? Querido Deus, em nome de Jesus te agradecemos pela palavra lida. Obrigado ao Espírito Santo por ter tocado no coração do irmão e ter preparado esse estudo para nós nesta noite. Que o que eu vi nesta noite, aprendi, Espírito Santo, possa ficar aqui no meu coração e me ajude a colocar em prática. Me ajuda, Espírito Santo, a sempre ter a palavra de Deus como guia para a minha vida. Querido Deus, abençoa teus filhos, abençoa a família de cada um. Visita, meu Deus, a família do vô da irmã Isabela e conforte aqueles corações, consola cada um, ó Deus. Abençoa teus filhos que estão enfermos, que estão com esse coronavírus. Pai, peço ao Senhor que restaure a saúde de cada um. Deus, e dá um retorno abençoado a cada um e um sono tranquilo. E em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Pai. E amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém.